Olá e bem-vindos a mais um episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. O meu nome é Inês Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. e este episódio é um episódio especial, é o segundo Clube do Livro. Yay! Yay! O que é que acharam deste livro? Foi assim um bocado surpresa. Foi bastante surpreendente. Confesso que não conhecia este livro antes do nosso seguidor sugerir para o lermos aqui no Clube de Leitura e fiquei, primeiro, bastante surpreendido com o título e ainda mais à medida que fui lendo e fui percebendo que o título eventualmente não se ajustaria tanto ao conteúdo da obra. Vocês já conheciam este livro? Não, eu não conhecia o livro, nem os escritores, ou o escritor, bom, whatever, vamos falar sobre isso, imagino. Mas, não, nunca tinha ouvido falar. E eles são muito importantes, aparentemente, na literatura de detetive americana, né? E eu realmente nunca tinha ouvido falar, então achei bem legal. Sim, pois eu já conhecia os autores e já conhecia... Nunca tinha lido o livro, mas na verdade até já o tinha comprado, porque eu sou fã de crime e histórias de detetives, como se calhar já saberão. A Inês ama crime. Amo o crime. E então, portanto, já conhecia, mas nunca tinha lido e também fiquei surpreendida porque, pronto, para quem também nos acompanhou nesta leitura saberá que no final das contas este livro não tem nada a ver com o Antigo Egito. Exato. nem com o Egito moderno. Pois é, pouco assim chamativo e depois não tem nada a ver, mas enfim. Hoje chamaríamos exatamente isso, o clickbait. Aqueles títulos Clickbait. sensacionalistas que se utilizam para gerar cliques, mas depois não tem muito a ver o conteúdo com o título. Pois é. Bom, mas estamos aqui a falar do livro, do autor. Quem é o livro? Quem é o autor? Bom, o livro chama-se O Mistério da Cruz Egípcia, ou em inglês The Egyptian Cross Mystery, e o autor chama-se Ellery Queen, mas na verdade são dois autores. Ellery Exato. Queen é o pseudónimo de dois senhores, Frederick Dannay e Manfred Bennington Lee. Eram primos Isso. e naturais de Brooklyn, portanto, americanos. Portanto, na zona de Nova York, para quem eventualmente possa não saber onde fica, Brooklyn fica na região de Nova York. Não sei se não sequer faz mesmo parte da cidade de Nova York, não tenho a certeza. É fora de Manhattan, mas não sei se é um subúrbio, mas é um dos neighborhoods mais importantes. Onde também há um museu com uma belíssima coleção egípcia, já agora, podemos dizê-lo, não é? É verdade. O que eu achei mais interessante é que Ellery Queen é um pseudônimo, claro, desses dois primos, mas também é o detetive principal Isso. dessa série de livros. Então parece que o detetive principal, que é um personagem fictício, é também a pessoa escrevendo os livros. Então eu achei isso bem divertido. Sim. Sim, e outra coisa que eu também queria dizer, há pouco a Luísa referiu que apesar de não conhecer o autor, eu também não conhecia. Eu não sou tão versado como a Inês na literatura detetive ou na literatura de policiais, criminais, etc. Eu também não o conhecia, mas a verdade é que estes autores, que são só um, não é? Este pseudónimo de dois autores, é por vezes comparado a Agatha Christie, como se fosse uma Agatha Christie dos Estados Unidos, e achei, portanto, bastante interessante conhecer o autor e as pessoas por trás deste autor, mas também o impacto que teve na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Sim, completamente. E este é um dos primeiros livros que eles escreveram, ou seja, este pseudónimo Ellery Queen é criado em 1929 e depois as histórias que são desenvolvidas por este duo de primos vai se prolongar por cerca de 42 anos. Ou seja, apesar de, digamos assim, o pico de importância de Ellery Queen na literatura criminal ou policial ser durante os anos 30 e 40 do século passado, eles continuaram a escrever até quase finais do século XX, portanto, muito, muito importantes na literatura criminal dos Estados Unidos e, enfim, podemos dizer também do mundo anglófono e até do mundo em geral, porque depois, como é óbvio, tudo que vem dos Estados Unidos e da Inglaterra acaba por se espalhar com facilidade pelo resto do mundo. Sim, e falando, bom, estamos a referir-nos a um autor norte-americano dos Estados Unidos. É preciso dizer que nós os três lemos o livro em inglês, ou seja, lemos o livro no seu original, todavia ele está traduzido quer em Portugal, quer no Brasil. Sim. Portanto, é acessível pelos nossos ouvintes dos dois lados do Atlântico. E está traduzido com um título semelhante, não é? Sim, o Mistério da Cruz Egípcia. Exato, portanto é mesmo literal a tradução, que às Exato. vezes não acontece, mas... E então, qual é a premissa do livro? Sabemos já que é uma história de detetives, não é? Um policial. Qual é o ponto de partida? A história começa no Natal, eu acho, né? Por isso que a gente achou que seria bom ler numa época natalina. E começa com o assassinato de um professor. Gente, eu li esse livro há um mês atrás, então, por favor, corrijam-me. Mas, um professor numa cidade pequena nos Estados Unidos que é encontrado morto, decapitado e pendurado numa cruz que o detetive principal achava que era uma cruz egípcia, mas é uma cruz... Nem sei descrever. Basicamente não tem a parte de cima, né? Parece um T. É isso. É um tau, que é um dos símbolos do cristianismo primitivo, das primeiras comunidades cristãs, e que se mantém até hoje para algumas comunidades esse símbolo. É como a Luísa diz, é assim uma espécie de um T cortado, como se fosse uma cruz sem a parte de cima depois do eixo horizontal da cruz. Portanto, parece mesmo um T.
lá está. Mas não tem nada a ver com o Antigo Egito e Isso. ele, enfim, ele acha que tem, mas aí depois ele descobre que não é o caso. Sim. A cidade chamava-se Arroio. Eu por acaso confesso que não fui ver se a cidade existe mesmo ou se foi criada para o livro. Existe, Arroio, West Existe? Virginia. Uhum. Eu acho interessante o facto deste livro ser tão violento a nível até das descrições Uhum. de morte, porque Uhum. frequentemente há várias pessoas que criticam estes mistérios do início do século passado, anos 20, 30, 40, por serem cozy, ou seja, por não serem muito violentos ou por não terem descrições assim horríveis de corpos ou de assassinos ou enfim, ou de tortura, e portanto são vistos como se fossem mais soft, mais queridinhos e fofinhos e simpáticos. No entanto, eu acho que este livro é tudo menos querido e simpático e fofo. Completamente, completamente. A quantidade de descrições de corpos mutilados que este livro tem, embora com um certo tom blasé, eu diria. Eu ia falar isso agora, é um negócio meio informal, então nem parece tão violento. Eu faço já aqui uma declaração antecipada. O personagem principal irrita-me solenemente. Basicamente, na minha opinião, claro, estamos aqui só a partilhar as nossas opiniões. O Ellery Queen assume uma postura, na minha visão, de extrema arrogância ao longo da resolução do caso, que ele só resolve no fim, mas fala depois com os outros seus companheiros de resolução, como se tivesse sabido desde sempre e até num tom um bocado jocoso para com as pessoas que estão a assistir. Uma delas é um professor universitário, o que também devo dizer que consigo ver várias pessoas que eu conheço naquele perfil de professor universitário. Vários. Sim. Uhum. Não, ele é muito irritante, na verdade, até a forma como ele se relaciona com o pai. Sim. Pois que é preciso dizer que o Ellery Queen, este personagem fictício que é simultaneamente o autor da obra, é filho de um inspetor. E portanto é como se ele já tivesse nascido neste meio da investigação policial. Eu estava lendo hoje mais cedo um pouco sobre os outros livros e aparentemente esse é um dos únicos livros que o Ellery Queen investiga sozinho. Geralmente mistérios são investigados com o pai dele em Nova York, pelo que eu entendi. Então esse é um Isso. pouco diferente. Pois, de facto, ele tentou mesmo, não só com o título, mas também com a forma como o livro está escrito, acho que tentou sair um bocadinho daquilo que era normal para o Ellery Queen. Uhum. Ele, o pseudónimo, na verdade, são dois autores, como nós já Exato. referimos, mas vou falar no singular simplesmente porque é Claro. mais fácil. Claro. Mas eu também gosto, logo no princípio, antes de começar a história, nós até temos um prefácio em que nos dizem que, de facto, o título não vai ter nada a ver com a história. Sim. Nem sequer há egiptologia aqui no meio. Contudo, temos um egiptólogo, que é um dos suspeitos, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso também, mas eu acho que antes de entrarmos mais na história, se calhar seria interessante falarmos um bocadinho sobre o facto de termos um livro que parece que é sobre o Egito e a egiptologia, que não é, e de como é que isso se liga à egiptomania, porque este livro foi publicado em 1932, 10 anos após a descoberta do túmulo de Tutankhamon, que foi descoberto em 1922 por Howard Carter. E não deixem de ouvir o nosso episódio sobre esse túmulo e sobre o centenário. Exatamente, para contextualizar tudo. Portanto, é interessante pensarmos, de facto, como é que, por um lado, a descoberta do túmulo de Tutankhamon impulsionou de forma extrema um interesse pelo Antigo Egito, que se refletiu, no caso da literatura, em imensos livros que são escritos sobre o Antigo Egito ou então sobre escavações no Antigo Egito. Portanto, há uma variedade, milhares de livros que acabam por pegar no ímpeto que a descoberta de Tutankhamon deu à egiptomania, não é? Ao interesse pelo Antigo Egito, e acabam por capitalizar esse aspecto do Antigo Egito e da arqueologia e, portanto, há muitas pessoas que escrevem sobre este assunto, por um lado, e depois por outro, temos aquelas pessoas que evitam o assunto completamente, quase como se fosse tão mainstream, tão corriqueiro, que de facto nem interessa falar. Então é interessante vermos esses dois lados, não é? Claro que 10 anos após a descoberta do túmulo de Tutankhamon, não era assim, a egiptologia e a egiptomania não estavam assim tão presentes, se calhar, no imaginário popular como estariam no momento da descoberta, em 22, 23, 24, mas, no entanto, continuava a render, porque eles escolheram colocar um título que chamava as pessoas para o Antigo Egito e para a egiptologia, mas depois dizem, espera lá, compraste o livro, mas isto não tem nada a ver com o Antigo Egito e a egiptologia. O perfeito clickbait, eu diria. Sim. Eu não sei se houve algum ponto de retorno desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon, para ser franco. Ou seja, eu não sei se desde 1922, portanto há mais de 100 anos agora,
se houve algum momento em que o Egito tenha deixado de ser esse fator de capitalização do interesse e de ser usado como estratégia de marketing. Eu acho que foi verdadeiramente ao abrir aquele túmulo e com a estratégia de marketing e de imprensa que nós falámos no episódio sobre Tutankhamon, verdadeiramente abriu-se um caminho do qual não se voltou, não é? Acho que continuamos nessa jornada em que o Egito continua a ser um chamariz para cativar leitores, pessoas que escutam, olhem, por exemplo, também podcast, pessoas cinéfilos, melómanos, pessoas que gostam de música clássica. Ou seja, eu acho que o Egito veio para ficar. Algumas ideias de Egito Antigo, melhor dizendo, não necessariamente o Egito Antigo como seria, mas as ideias sobre o Egito Antigo, concepções, coisas que estão em torno do que seria essa civilização antiga, vieram para ficar até hoje, acho eu. Claro, até agora que estás a dizer isso, Gui, eu lembrei-me, por exemplo, o filme da Múmia, que é o primeiro filme da Múmia que sai em 1930. Exato, 2 anos antes deste livro. 2 anos antes deste livro. Ou seja, de facto tens razão, nunca desapareceu muito essa ideia do Antigo Egito, continua a ser um chamariz e as pessoas de facto continuam a comprar. Tanto é que, pronto, apesar de não haver nada relativamente à egiptologia, como eu já mencionei, de facto há um egiptólogo e há menções a um culto que adota, de certa forma, a antiga religião egípcia, e isso também é uma coisa que me interessa muito. Esses cultos religiosos, especialmente nos Estados Unidos, que se desenvolvem muito, de certa forma começamos a saber mais da existência destes cultos logo após a Primeira Guerra Mundial. Muito impulsionado por isso, porque as pessoas estão desiludidas com a vida, muitos jovens morreram durante a guerra, pessoas perderam filhos, maridos, irmãos, pais, e portanto acabam por se desiludir um bocado com a vida e afastarem-se um pouco daquilo que seria a religião tradicional, não é? Na grande maioria dos casos, na América, nesse caso seria o judaico-cristã. Sim, com várias variantes dentro do judaísmo e também dentro do cristianismo, mas essa matriz, não é? Sim. E então há, por exemplo, o ocultismo é um fenómeno que se desenvolve muito após a Primeira Guerra Mundial, porque as pessoas, quase uma tentativa de contactar com as pessoas que tinham partido, que tinham ficado na guerra, que tinham morrido, e portanto, de certa forma, o ocultismo e depois estes cultos religiosos que aproveitam religiões do passado antigo, quase místicas, também era uma forma de tentar contrariar um mundo que tinha desiludido as pessoas. Se é que isso faz sentido. Portanto, nos anos 40 nós vemos muitos cultos a desenvolverem, se calhar com uma rapidez maior do que existia antes. Claro que, atenção, é difícil. Qual é a diferença entre um culto e uma religião? Podemos dizer que o cristianismo também é um culto. O que é que faz um culto um culto? O que é que faz a religião uma religião? Até porque a própria religião pressupõe culto, não é? Ou seja, a religião enquanto, digamos, sistema de crenças está também muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, acoplada a práticas culticas, a ações que se fazem como vivência da religião. Portanto, são de facto dois conceitos que nós temos aqui a usar de forma mais leve, mas que têm uma carga associada quer um quer a outro e de resto, múltiplas interpretações ao longo do tempo e ao longo do domínio do saber. Mas de facto esse caldo, digamos, de desilusão pós-Primeira Guerra, particularmente no Ocidente, aliado à descoberta progressivamente maior, com mais detalhes de civilizações antigas, não é? Porque nós aqui falamos das escavações no Egito, mas é preciso não esquecer também que na Mesopotâmia, portanto, no atual Iraque, Síria, também um pouco da Turquia, também a década de 20 é uma década muito fértil em termos de escavações, de novas descobertas, de novas informações que são trazidas para o público em geral, através da imprensa. Este substrato de desilusão, de procura de novas respostas a nível espiritual com novas informações arqueológicas, parece ser uma combinação muito fértil, muito frutífera para o nascimento de cultos que podemos chamar neo, com o prefixo de neo, e depois qualquer coisa, neo-egípcios, também às vezes são chamados de kemetistas, por conta do que é que já falámos aqui, de Kemet seria a palavra egípcia, que literalmente significa a negra, mas era a forma como os egípcios designavam o seu país, o território egípcio, por conta da cor com que o Vale do Nilo fica durante a cheia, que possibilita a fertilização, ou melhor, a fertilidade dos campos, melhor dito, e portanto, como a Inês estava a dizer, vemos o nascimento destes cultos, que passam para as obras literárias também, como é o caso desta. Sim, e eu estava lendo um pouco sobre o kemetismo hoje de manhã, porque eu confesso que eu não sei muito sobre isso. Gui, parece que você sabe muito mais do que eu. Mas, não, achei interessante que, pelo que me diz a Wikipedia, pelo menos, os kemetistas... Kemetismo é, como o Gui já falou, é uma nova interpretação da religião egípcia, de alguma maneira. Não é exatamente uma coisa contínua, né? Porque, exato. Então, eles estão reinterpretando coisas, não necessariamente adaptando a religião egípcia ao mundo moderno, eu acho que esse não é o objetivo, mas é uma nova iteração
né, dessas crenças egípcias que, enfim, na história egípcia em si, mudaram muito ao longo dos anos, então é muito difícil voltar para uma religião egípcia, né? Uma religião egípcia não existe, porque era uma coisa Exato. muito dinâmica, então é uma reinterpretação de todas dessas crenças e essa mitologia muito rica, que já falamos sobre isso também em outro episódio, mais propaganda, Então, se vocês quiserem saber mais sobre a religião egípcia, podem voltar para aquele episódio também. Mas, eu achei muito interessante. Se vocês pesquisarem quemetismo no Google, aparecem até altares modernos com iconografia egípcia e, enfim, estátuas de deuses egípcios que pessoas praticantes do quemetismo usam para praticar o culto, né? Então. Sim, eu acho que ainda há templos quemetistas, nomeadamente nos Estados Unidos. Eu penso que ainda existem. Isso eu não sei. Não me surpreenderia. E até há um egiptólogo muito famoso que, não vou dizer que virou quemetista, mas que vive com uma comunidade de pessoas que o adoram, etc. Quem? Não sei se vamos falar sobre isto, mas pronto. O Christian Jacques, antes de ele ser... Sério? Sério? Não sabia. Antes de ele ser um autor de romances históricos ambientados no Antigo Egito, ele estudou, ou pelo menos é a informação que eu tenho, atenção. Não sei o quanto é que ele estudou, mas estudou alguma coisa de egiptologia e agora parece que vive numa comunidade, creio que não nos Estados Unidos, na Suíça, mas teria de verificar, rodeado dos seus discípulos, nesse âmbito não sei se é quemetista, se é neo-quemetista, não sei dizer. Isso é muito interessante. Oi? Eu não Sim. sabia. Sim, e também não sei se Bom, isto, parece pronto. o próprio personagem Harakt do livro. Isso. Que também, por sinal, era um egiptólogo. E a história que eles dizem no livro é que ele era um egiptólogo muito famoso. E escavando no Vale dos Reis, ele teve um golpe de calor e ficou meio perturbado, digamos assim. E começou a achar que ele era o deus Ra-Harakt, que também já devemos ter falado sobre ele aqui. Enfim, que aí ele tinha um culto em volta dele com nudistas, basicamente. Porque o deus Harakt, na religião egípcia, era muito ligado ao sol. Então, imagino... Eles não dizem isso no livro exatamente, mas imagino que a ligação seja essa. Sim, e é importante dizer, só para ficar claro, que este culto que é representado no livro não é um culto de quemetistas, ok? Não. É um culto de pessoas que de facto acreditam nesta divindade Ra-Aracht, que é representada por esse tal egiptólogo, que teve um problema no Egito, sentiu-se mal e depois nunca mais recuperou durante escavações, e portanto a forma como o culto é representado no livro também mostra muito os preconceitos do autor relativamente a tudo o que seja uma religião que não seja judaico-cristã, digamos assim. Porque há muito preconceito, e então pelo facto de serem nudistas ainda pior. Então nos anos 30, nudismo, que horror, horrível, péssimo. Ainda hoje também, não é? Há muita gente que acha horror e péssimo. Mas, de facto, é interessante também vermos a forma como este grupo de seguidores de Ra-Aracht é representado no livro, é como se eles fossem todos uns maluquinhos. São todos loucos, Sim, não é? completamente loucos. E eu só ia falar também que, enfim, como eu disse antes, o Ellery Queen acha que essa cruz do símbolo tal é relacionada ao Antigo Egito. Descobrimos depois que não é o caso. Mas porque ele faz essa associação, eu acho, em parte porque esse Harakt e os seus seguidores, discípulos, estavam perto da área do assassinato naquela época. Então, provavelmente porque... Enfim, esse preconceito e achando que o Harakt e seus discípulos eram meio loucos, ele imediatamente acha que o Harakt é um suspeito no caso. E acha que há uma ligação possível entre esses assassinatos e esse culto. Sim, e a própria forma como o personagem é descrito, com a barba por arranjar, comprida, meio andrajoso no vestir, lidera um culto onde estão todos isolados numa ilha, onde depois percebemos quem é que é o proprietário da ilha e toda a trama se vai desenrolando. Também dá conta dessa associação entre estranheza e Antigo Egito, fascínio e Antigo Egito, que eu acho que também podemos inscrever num quadro de exotificação do Antigo, ou mesmo um quadro orientalista, não é? Sim. Dessa ideia de algo que está distante no tempo e no espaço e que, portanto, é automaticamente muito estranho, muito esquisito e que só pode ser apreciado por pessoas um pouco doidas. Porque mesmo a figura do professor, ele, enfim, é claro que ele é apresentado como professor universitário, portanto, com todo o prestígio que lhe está associado. Do Yardley, né? Não do Harakt. Isso, do professor Yardley, que na verdade é ele que chama o Ellery Queen, porque, enfim, se calhar podemos depois falar um pouco da estrutura do livro, das pessoas, dos personagens, mas mesmo a figura do professor, ele é descrito, ok, como uma pessoa que sabe, um sábio, etc., mas também com uma certa associação com pessoas que estudam coisas um pouco diferentes, um pouco fora da norma. E isso também é reforçado por alguns comentários do Ellery Queen, que eu insisto, enerva-me solenemente. E portanto, acho que, enfim, os elementos egípcios que temos no livro, desde o próprio título, não é? Mistério, cruz, etc., até aos personagens, todos apontam para qualquer coisa de muito diferente e às vezes um diferente mau, até.
perigoso. Não, sem dúvida. E lá está, esse caráter orientalista é algo que se vê em livros sobre o Egito, antigo ou moderno, ou contemporâneo, digamos, na altura, durante séculos. Aliás, até nos dias de hoje, às vezes, há certos olhares que continuam a orientalizar, ou seja, a colocar essa diferença entre nós, não é? E o outro oriental, exótico, diferente, e sempre com determinados preconceitos. Ou seja, mesmo que uma pessoa olhe para o Egito, mas é tão exótico, e diga isso de uma forma positiva, Claro. continua, de certa forma, a objetificar as pessoas, porque as pessoas que lá vivem não são exóticas. E eu acho que nós, os três que já vivemos fora dos nossos países durante muito tempo, eu tive pessoas que já me chamaram exótica. Sim. Sempre. E de forma simpática, mas dá para perceber que isso é uma forma de te diferenciar do resto. Ou seja, tu és diferente. És diferente, és exótica, és diferente, não pertences bem aqui. Estás aqui inserida, mas atenção, porque não és igual a nós. E isso é complicado, essas distinções são muito complicadas, especialmente quando uma pessoa as vive na pele no dia-a-dia, e obviamente que, estou a falar por mim, uma pessoa que nem sequer vem do Egito, ou que nem sequer vem de um país não ocidental, portanto nem quero imaginar o que se passará no caso de pessoas que de facto venham de países considerados tradicionalmente exóticos, não é? Como o Egito. Sim, e reparem, nós estamos aqui a dizer que não se devem valorizar as diferenças no sentido da subjetividade, daquilo que torna as pessoas distintas, únicas, as culturas, os povos. Não é essa a questão. O ponto é que a diferença é apontada como um lugar de estranheza e, por associação, de não pertença. Portanto, é evidente que toda a gente é diferente umas pessoas das outras, e ainda bem que assim é, viva a diversidade, mas não é isso que estamos aqui a referir. De facto, este livro tem um olhar exótico e orientalizante, eu diria, se não mesmo orientalista, para o Antigo Egito. Mas então, estamos aqui muito a falar do livro, já dissemos que começa com um homicídio em West Virginia, numa cidade que efetivamente existe, Arroio. O Ellery Queen tem conhecimento daquele crime, parece que não há grande resolução inicialmente para aquele crime, a história avança, e passado, se não me engano, 6 meses, volta a acontecer um crime, não no mesmo local, mas de natureza semelhante. Portanto, mais um corpo decapitado, pregado, colocado numa cruz sem a parte de cima, e portanto, obviamente que a semelhança dos crimes vai chamar a atenção do Ellery Queen, que agora digamos que alarga a sua equipa de pessoas que estão a investigar. E esse segundo crime, é então em Long Island, que fica precisamente no estado de Nova York, e portanto já está mais perto de casa de Ellery Queen. E é engraçado porque temos esse segundo crime e depois toda a história se desenvolve em tentar descobrir quem é o assassino e tentar impedir que aconteça um terceiro e um terceiro crime. Na verdade, vamos a perceber que houve 4 crimes no total. Spoilers. Depois há o... Exato. Sim, já sabem, é impossível falar sem spoiler alerts, não é? Portanto, há aquele plot twist no final, em que vimos a descobrir que na verdade foram 4 crimes cometidos e não só 3. Portanto, muita da ação do livro é essa tentativa de aconteceram já 2 assassínios e a tentar perceber porquê que eles aconteceram e se podem impedir ou prevenir que aconteça um terceiro. Eu achei super irritante no final que o Ellery Queen vira pro leitor, então ele quebra a quarta parede, fala com o leitor diretamente e nos diz que nós temos todas as informações necessárias para descobrir quem realmente cometeu os assassinatos. E na verdade é impossível. Sim. Bom, pelo menos eu não consegui, sou idiota. Eu também não consegui. Fiquei super irritada porque no final foi uma coisa assim completamente... Não sei, nem na minha wild imagination eu conseguiria adivinhar quem foi o assassino. Não, é que a Eu fiquei com teoria... ódio, fiquei irritada. Tu conseguiste, Inês? Sim, mas isso é porque eu já... Você conseguiu? Sim, mas isso é porque eu suspeitava, mas imagina, eu suspeitava que ia ser esta pessoa, mas não te conseguia dizer exatamente como é que todas as provas ligavam umas com as outras. Só que a questão é que eu já leio histórias detetives há tanto tempo, é tipo o meu género preferido, que eu já estou habituada a tentar suspeitar, já fico de género, mas esta pessoa disse isto nesta altura, que interessante. Portanto, eu já suspeitava que alguma coisa parecida fosse acontecer, como aconteceu. No entanto, não tinha bem a certeza como é que tudo se ligava. Bom, então a Inês é uma detetive genial, Sherlock Holmes, e eu e Gui somos meio burrinhos. Não, era isso que eu ia dizer. A Inês conclusão da história. A Inês já faz o trabalho... Não, há aqui 2 conclusões, ou 2 ou 3, vá. A primeira, a Inês já faz o trabalho detetive, de tanto ler o género, não é? A segunda, confirmamos mais uma vez, mais uma evidência, que a Inês criou este podcast com o único fito de nos humilhar, a mim e à Luísa.
Veja-se os quizzes, veja-se agora. Vocês não faziam ideia que era um assassino, eu já sabia desde o início do livro, ainda nem o personagem tinha aparecido, já sabia quem era. Não, estou a brincar. Na verdade, ela obviamente. deve ter lido um spoiler pra saber quem era e ela tá fingindo agora que ela conseguiu descobrir, né? Exato, E a terceira coisa é que eu acho que, na verdade, as skills, as competências, as ferramentas utilizadas num processo de investigação criminal, na verdade, podem ser aplicadas, em certo sentido, com as devidas ressalvas, ao trabalho académico que nós fazemos. Portanto, não me parece de todo mal, Inês, que tu desenvolvas essas capacidades através da leitura de policiais. Mas deixem-me dizer que eu achei este livro, do ponto de vista da trama, da narrativa, muitíssimo mais complexo do que aquilo que tínhamos visto anteriormente. Eu não sei se tem a ver com o estilo, lá está, como eu não sou um leitor ávido, quer dizer, já li mais Agatha Christie, mas não sou um leitor ávido de policiais, eu não sei se tem a ver com o estilo dos autores em específico, ou se poderá haver outros motivos, mas achei que a própria forma como os crimes são apresentados e até como a resolução nos é dita, em várias páginas, por várias etapas, implica a observação de vários factos, achei, desse ponto de vista, não é? Muito mais complexo, não estou a falar da escrita em si, atenção, mas do ponto de vista narrativo, muito mais complexo do que a obra da Agatha Christie que analisámos no primeiro clube do livro, que aconselhamos também e recomendamos que ouçam esse episódio sobre o livro da Agatha Christie. Sim, eu achei o final desse, não que eu não tenha gostado, não diria isso, mas eu achei meio nada a ver. Não sei, foi meio random. Eu imaginava que... Nós já falamos sobre o... Qual é o nome dele, gente? Cossack, não. Não, ainda não falamos. É Cossack? Sim, é um personagem da atual região do Montenegro, do atual país, desculpem, do Montenegro. Cossack. Mas enfim, uma coisa importante que nós não falamos ainda é que em todos esses assassinatos, ou pelo menos no primeiro, não sei, tinha sempre um personagem aparecendo em volta que tinha um limp. Que cocheava. Como é que é? Que cocheava. Tá, vocês ouviram o que o Guilherme falou, ótimo. Enfim, então, uma pessoa com essa característica aparecia muitas vezes nas cenas dos crimes ou perto da cena do crime. Então, eles tinham uma noção de que essa pessoa provavelmente tinha uma associação aos crimes. E eu imaginava, no final, que essa pessoa não seria uma pessoa que a gente não conhecia ainda, né? Imaginava que seria um personagem que a gente já tinha ouvido falar, que já teria aparecido com outro nome. Mas eu não imaginava que era um dos... Bom, spoilers de novo, um dos irmãos. Sério, não passou pela minha cabeça. Sim, isto porque, lá está, nós estamos aqui um bocadinho a contorcer-nos para não dar tantos spoilers, mas é inevitável ao falar do livro. Na realidade, vem-se a descobrir que supostamente a primeira morte teria sido de um de 3 irmãos, ainda que depois venhamos a saber que não foi, mas pronto, um de 3 irmãos, que são 3 irmãos que também vêm do atual Montenegro. É interessante, lá está, não sou todo um especialista na antiga Jugoslávia, mas é interessante que o livro é publicado em 32 e eles mencionam que o Montenegro deixou de ser um país, ou alguma coisa assim. Portanto, em 32 já estamos no período da Jugoslávia. A Jugoslávia foi um país que existiu pós Primeira Guerra, que vai existir até à sua dissolução na década de 90, numa violenta guerra em solo europeu. Faz lembrar qualquer coisa, não é? Guerra em solo europeu agora. E era um país que agregava os atuais Montenegro, Sérvia, Macedónia do Norte, Croácia, Eslovénia e Bósnia e Herzegovina. Penso que eram estes países. Assim, estou a falar de memória, mas acho que eram estes países. E, portanto, é interessante que eles mencionam que Montenegro não existe e nós agora estamos a ler quando Montenegro voltou a ser um país independente já no século XXI. Porque, enfim, depois há muitos problemas na Jugoslávia, há uma altura em que é Sérvia e Montenegro, hoje em dia é só Montenegro. Portanto, estes 3 irmãos vêm do Montenegro, vão para os Estados Unidos, separam-se e adquirem novas identidades. Supostamente, essa deslocação, essa imigração da Europa de Leste para os Estados Unidos foi devida a guerras familiares com uma outra família a que este Cossack pertenceria. E, portanto, nós durante o livro, e o livro é um pouco, é relativamente extenso, são cerca de 300 páginas, nós vamos sendo alimentados pela ideia de que isto se trata de uma disputa familiar acima de qualquer coisa, não é? E acaba por ser uma disputa familiar no fim. Só que intrafamiliar. Exato. Spoilers máximos agora não vai voltar a dar, mas o assassino é um dos irmãos, um destes 3 irmãos, que tinha aproveitado então essa história dessa disputa com Cossack, essa família, também de Montenegro, para acabar por matar os irmãos e apoderar-se da fortuna da família. É interessante também pensarmos que não é só sobre o Egito que há um olhar orientalizante, mas também há uma espécie de um olhar orientalizante para a Europa de Leste, que é vista como um sítio violento, onde há estas disputas familiares que duram gerações inteiras e que levam à morte de vários membros e à aniquilação de famílias inteiras. Enfim, de certa forma, acaba por ser semelhante àquela ideia do Egito ser um país de gente exótica. Acaba por ser o mesmo aqui, gente violenta e sanguinária. Na Europa de Leste é interessante ver que o outro é sempre para pior. Sim. Sempre. Seja
seja um outro na Europa de Leste ou no Norte da África, no Nordeste africano, no caso do Egito. Mas sabem que uma coisa que eu pensei ao acabar de ler o livro, e quando lá está, este gigantesco spoiler, quando é revelado o assassino, eu pensei, mas eu admiro que isto possa ser um grande stretch, que possa ser uma coisa forçada, mas foi o que eu senti, portanto vou partilhar, que na verdade, ao colocar um fratricídio, ou até mais do que um fratricídio, não é? Portanto, um irmão a matar outros irmãos, que há aqui um substrato mitológico egípcio também, no sentido de Sete que mata Osíris, que já... não Sim, tinha eu pensei pensado nisso. Eu pensei, mas é assim, eu trabalho religião egípcia, eu tenho isto sempre na minha cabeça e admito que eventualmente os autores nem se lembraram, ou não, ou se calhar na altura consultaram fontes egípcias também, e bibliografia egípcia, não sei, egiptológica, aliás, não sei. Mas pensei nisso, pensei interessante que a solução para o crime seja um irmão a assassinar outros, quando na mitologia egípcia temos histórias de irmãos divinos que matam outros, não é? Por acaso eu não tinha pensado nisso, mas de facto tens razão, eles consultaram alguma bibliografia egiptológica, porque há uma parte no livro em que o professor Yardley explica um bocadinho sobre a religião egípcia e como essa religião acaba por ser adotada por este culto, por estes indivíduos nudistas que seguem Ra-Aracht, e apesar da explicação do Yardley não ser 100% correta, demonstra que houve algum estudo. Sim. Ou seja, eles empenharam-se, não se empenharam muito, porque de facto houve coisas ali que estavam erradas, ou se calhar era isso que se dizia na altura, nos anos 30, não sei. Exato. Ok? Portanto, se calhar esse era o conhecimento nos anos 30 sobre a religião egípcia. Mas eu acho que, não sei, Gui, se calhar falas tu um bocadinho sobre Ra-Aracht e sobre esses conceitos religiosos, porque tu é que percebes mais da religião do que nós. Não sei. Não, mas enfim, a Luísa há pouco mencionou Ra-Aracht. Na verdade, este Aracht em egípcio seria mais Orachti, que significa o duplo horizonte. Ou seja, é uma das formas de divindade solar, com ligações também a Horus, portanto, para falar depressa, o filho de Osíris com Ísis, sendo Osíris precisamente o irmão que é assassinado, voltando à história do fratricídio, mas, portanto, este Orachte associa-se muitas vezes com a dimensão solar, e Ra é a palavra egípcia que designa Sol, também, em alguns contextos, pode designar dia, luz solar, mas é, acima de tudo, bem, ou também, melhor dizendo, uma divindade, a divindade solar, particularmente no seu zénite, portanto, se quiserem, a divindade solar ao meio-dia. Podemos dizer que o aspecto solar, o Sol sendo um elemento tão preponderante na sociedade egípcia, na mundividência egípcia, assume várias divindades, pode ser expresso através de várias divindades. O Sol da manhã, aquele que nasce diariamente, corresponderia mais a Repri, porque vem do verbo reper, que significa precisamente tomar uma forma, vir à existência, e portanto o Sol, de acordo com a cosmovisão egípcia, que, insisto, muda muito ao longo do tempo, estou a falar em termos genéricos, ok? O Sol nasce diariamente de manhã após enfrentar os perigos do inframundo nas 12 horas noturnas, após vencer, por exemplo, a serpente Apep, e portanto renasce de manhã. Este renascer é uma vinda à existência que se espera que aconteça todos os dias, todas as manhãs, e portanto é Repri. Depois o Sol no seu ponto mais alto, ou o Sol simplesmente seria Ra, e o Sol posto, o Sol que se põe, corresponderia mais a Atum, porque Atum, o verbo tem, significa começar, mas pode também significar completar-se e, nesse sentido, acabar, finalizar. Portanto, no fundo, estamos a falar de três divindades que falam do ciclo solar. Quando juntamos a isto o duplo horizonte, o Sol do duplo horizonte, vamos dizer assim, temos então este Ra-Arachte, ou Re-Oracht, enfim, as traduções são múltiplas, e que acaba por ser o nome que é dado ao líder deste culto na tal ilha cheia de pessoas nudistas. E eu também queria dizer que é interessante porque as poucas vezes em que o vemos a falar diretamente, ou em que alguém reporta o que ele diz, ele utiliza uma linguagem em referência ao divino que é muito parecida, bom, atenção, é ficcionada e é muito inventada, mas tem parecenças de tom, eu diria assim, de forma e de tom, com os hinos religiosos que eu estudo. Portanto, tem uma saudação ao Deus, tem um louvor ao Deus que criou o mundo e que participa no mundo, e portanto achei esse aspecto extremamente curioso. Não só a divindade de facto existe, porque nós depois vamos ver muitos textos dedicados a Ra-Arachte, como o próprio tom que é utilizado em relação a este personagem é parecido com algumas fontes religiosas que temos no Antigo Egito. Deixem-me também só dizer que, enfim, há muitas opiniões sobre isso. Às vezes diz que Amon-Ra, ou Ra-Arachte, ou Atum-Ra são divindades sincréticas. Eu, particularmente, não sou partidário dessa visão. Eu acho que houve sincretismo no Egito, mas muito mais tarde, quando há a introdução, nomeadamente de divindades gregas no universo egípcio. Eu acho que, na verdade, muito mais do que sincretismo, estamos a falar de uma terceira divindade, que reúne elementos das duas anteriores, mas que é uma nova. Ou seja, existe, por exemplo, no caso da Amon-Ra, temos o deus Amon, temos o deus Ra. Amon não é sequer um deus solar no início, e como adquire características solares, cria-se uma terceira divindade,
que é Amon-Ra. Mas há muitos autores que não pensam como eu, atenção, e que acham que Uhum. efetivamente estamos a falar de um processo sincrético como se Amon-Ra fosse a mera junção das duas partes. Não é. Na minha opinião, não é. É uma terceira divindade que tem elementos das duas anteriores, mas também tem coisas novas. E, portanto, Ra-Arachte, particularmente para mim, não seria uma divindade sincrética nesse sentido. No entanto, pronto, só para explicar um pouco como é que se forma, né? Ra, por um lado, Sol, e o horizonte duplo, o duplo Orachti, o Horus duplo, não é? Da segunda parte do nome, digamos. Faz sentido. E vocês lembram-se que a determinado momento o Striker era o nome do egiptólogo que depois se transforma ou assume o papel de Ra-Arachte. Vocês lembram-se que a determinada altura ele fala num ritual de Kufi? Sim, eu botei um question mark do lado que eu não sei o que é. Eu também não sei o que é, nunca ouvi falar disto. O que é o ritual de Kufi? Eu não faço ideia. Diz aqui no livro que o ritual de Kufi era um ritual praticado pelos antigos sacerdotes egípcios ao pôr do sol. Mas eu nunca ouvi falar disto, portanto não faço ideia. Entretanto, olhem, fico feliz que não seja a única burra que de facto não sabia o que é que isto era. Não. Mas muita da religião egípcia discutida no livro, né? Então já falamos que não é necessariamente correta, mas talvez tenha a ver com o que estudiosos naquela época achavam que era religião egípcia, mas enfim, até a descrição do templo é solar, parece muito mais um templo da época de Amarna do que um templo tradicional, digamos, egípcio. Então, parece mesmo que eles consultaram fontes acadêmicas, mas que fizeram um mix. Um mix. Escolheram a informação que lhes interessava. Sim, o que também faz lembrar, por exemplo, quando nós vemos imagens de filmes de Hollywood passados supostamente em Tebas e de repente estão as pirâmides de Giza, não é? Claro, esse mix não é só o Ellery Queen que fez, tá? Geralmente é assim que acontece nos filmes e em popular culture, mas enfim. Porque lá está, no fundo é fazer uma espécie de cocktail de elementos que são automaticamente associados ao Egito, que foram produzidos em diferentes geografias, em diferentes cronologias, e que se apresentam como esse combo, não é? Gigantesco, que dá para atrair a atenção. Acho sempre muito engraçado quando de repente estão as pirâmides de Giza em Tebas nos filmes. Pá, isso acontece na primeira cena do filme da Múmia de 1999, em que é de Thebes, City of the Dead, e aparecem as pirâmides e eu, opá, por favor, já estragaram tudo. Mas é extremamente eficaz, não é? Pois é. E obviamente não estamos a dizer que a literatura ou que o cinema tem que ser ciência, claro que não tem. Mas para nós acaba por ser muito engraçado ver essas incongruências. Pois é. O combo egípcio, gostei. O coquetel egípcio. Mas eu não sei, ou seja, esse ritual de Kufi, não é? Acho que é assim chamado. Eu nem sequer sei bem a que é que eles... Porque eu estive a pensar o que é que pode ser na verdade, entre muitas aspas. Porque lá está, o Rei Arachte, sabemos que é o Ra com o Horus do Horizonte, pronto. Agora, o Kufi, eu não sei se eles estão a falar, dos rituais de Koya, que são festivais que se dedicam a Osíris em épocas mais tardias. Pensei por causa do som K, mas confesso que não sei. E porque também os rituais de Koya estão ligados aos mistérios, entre aspas, osiríacos. Portanto, como tem essa aura de mistério, eu não sei se poderia ser uma menção a isso. Também pode ser inventado, né? Convenhamos. Não, claro que é inventado, mas eu gosto de pensar o que inventado que eu digo, pegaram uma palavra que parecia que poderia ser egípcia e inventaram o resto, sei lá. Claro, pois não tem necessariamente que ser um ritual que tenha existido, não é? Visto que isto é um livro de ficção. E nem que tenha sido baseado em alguma coisa. Claro. Outra coisa interessante que temos aqui para discutir é também aquela ideia da reencarnação de certas figuras egípcias que acontece neste livro e em outros sítios, não é? Luísa, tu tinhas mencionado, pronto, aqui neste caso é o Ra-Arachte, este egiptólogo chamado Striker, que assume este papel de reencarnação do deus Ra-Arachte. Mas, Luísa, tinhas mencionado também a Evelyn no filme da Múmia, de 1999, que é a reencarnação da Anaxunamon, ou até daquela senhora muito, muito famosa na altura. Agora, eu acho que agora as pessoas já não sabem quem ela é, mas nos anos 80, 90, a Seti foi uma senhora anglófona. Inglesa, nasceu em Londres e morreu no Egito, e o seu nome de batismo, ou de nascimento, seria Dorothy Louise Edie. E ela, enfim, ela foi, eu acho que a alguma altura ela foi ao Egito e ela dizia que reconhecia, eu acho que principalmente no templo de Sete em Ábidos, ela reconhecia cenas e ela sabia, não sei, eu acho que tem partes de pinturas que não estão bem preservadas, por exemplo, e ela dizia que ela sabia o que deveria estar ali na parte não preservada, e enfim, eu acho que ela acabou morando no Egito muito tempo. Ela morreu no Egito, tanto quanto eu sei.
Pois é, mas ela se achava realmente essa personagem da vida de Sete I. Uma Acho que sacerdotisa. era uma amante. É assim, eu até acho, atenção, eu já ouvi esta história há muito tempo, mas eu até acho que ela foi para o Egito como participante numa equipa de egiptologia para trabalhar no templo de Seti I em Abidos para fazer um registro Sim. das cenas e depois então é que terá tido essa revelação, essa experiência pessoal e acaba por se converter em Seti. Uhum. Porque eu acho que ela vai para o Egito como uma membro da equipa que vai para o templo de Abidos trabalhar. Pois é. Eu acho que é isso. Isto é tudo no princípio do século XX, do século passado, mas ela era muito famosa nos anos 80 e assim. Ou seja, se ela se muda para o Egito na década de 30, 40, é mais ou menos coincidente com a data de publicação do livro. Por acaso não tinha pensado sobre isso. Pois, e é muito interessante, não é? Pensarmos porque é que essa ideia da reencarnação, talvez de certa forma porque os próprios antigos egípcios acreditavam na vida eterna, não faço ideia, mas a reencarnação não era bem aquilo que os egípcios pensavam. Eles não achavam que iam reencarnar e ser outras pessoas, ou reencarnar e ser, sei lá, um crocodilo, não era bem isso. A ideia era viver para sempre, mas no além. Exato. Não era viver para sempre através da reencarnação. Portanto, poderá ser talvez uma interpretação da religião egípcia que leva as pessoas, ou que leva este tema a ressurgir. Eu acho que também talvez seja ligado a um desejo de ter vivido no Antigo Egito, né? Porque todo mundo acha tão, não sei, exótico, etc. Não que eu não sei se a Dorothy Eady era a reencarnação dessa mulher ou não. Não, isso é um tópico para uma outra conversa. Claro. Mas eu acho que essa parte dessa fascinação também com o Egito tem a ver com esse desejo mesmo de ter feito parte dessa cultura e de ter vivido em Tebas, etc. É interessante. E eu enganei-me, de facto, estive aqui a verificar e ela morreu em 1981, portanto a fama dela acho que nos anos 80 e 90 continuava, mas ela já não estava ativa naturalmente, porque ela morreu aos 77 anos em 1981. E ela trabalhou com muitos egiptólogos, então Pois é isso. é muito interessante, em Ábidos. E eu vi agora a história que eu acho que ela, não sei, ela sonhou que eu acho que era uma deusa, talvez. Alguém do Antigo Egito contou pra ela a história dela no Antigo Egito. E ela era uma sacerdotisa, mas eventually ela virou amante de Sete I. Só que isso era um problema lá com a posição dela no templo e ela teria se suicidado. Okay. Na vida dela antiga no Antigo Egito, não a Dorothy Eady. Certo. Na tal existência anterior, não é? Na vida passada que ela teria tido no Egito. Já agora estamos aqui a falar muito de Seti I, só para quem eventualmente possa não saber. Seti I é um monarca da 10ª dinastia e é pai do famosíssimo Ramsés II. Bom, o livro é bem interessante, vale a pena ler, mas não se você quer um mistério que realmente tem a ver com o Antigo Egito. Conclusão da história. É um livro bom pelo mistério, não necessariamente pela parte do Antigo Egito. Sim, nem sequer a cruz do título é egípcia. No entanto, tem elementos egípcios / egipcianizantes, que são interessantes, e é um livro que talvez não existisse se não tivesse sido feito neste caldo cultural da primeira metade do século XX no Ocidente, que falamos. E, portanto, indireta ou diretamente, tem tudo a ver com este podcast. Exatamente. E muito obrigada ao nosso ouvinte pela sugestão. Sim. Vamos quebrar a tradição do último Clube do Livro, em que não anunciamos o próximo livro que íamos ler, mas desta vez achamos por bem anunciar, porque até dá mais tempo às pessoas, não é? De lerem. Nós não sabemos neste momento quando é que vamos fazer um episódio sobre o livro, provavelmente só no verão, mas se quiserem já começar a ir comprando, lendo e informando-se, o nosso próximo livro para o Clube de Leitura vai ser da autoria de um autor egípcio, chamado Naguib Mahfouz, e ele, na verdade, já ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1988. É o único Nobel da Literatura em língua árabe, até ao momento. Exatamente. E ele publicou mais de 50 romances, portanto, há muito para ler, nem todos estão traduzidos para português, acho que há mais traduzidos para inglês do que para português. De qualquer forma, o livro que nós vamos ler está traduzido para português e chama-se Akhenaten, o Rei Herege. Portanto, vai ser essa a nossa próxima leitura. E se quiserem já ir procurando o livro e lendo Naguib Mahfouz, também tem outros livros traduzidos para português que vale a pena ler, como a Trilogia do Cairo, enfim. Sim, eu sou muito fã de um, particularmente, que me marcou muito, até porque eu li no primeiro ano de mestrado, que se chama Os Filhos do Nosso Bairro, em português, se não me engano. O Naguib Mahfouz é um autor muito interessante, não tem nada a ver com os dois livros que lemos até agora. O estilo, a própria forma de escrever, enfim, é mesmo todo um outro registro.
mas acho que vai ser interessante ler aqui. Sem dúvida. E aliás, eu já vi descrito este livro como se estivesse estruturado da mesma forma que um romance policial, ok? Portanto, de certa forma, até não estamos a sair muito. Ok. O clube do livro do podcast virou um clube do livro de detetive, mas enfim, tudo bem. Resta saber se será mais ou menos sanguinário do que este. Acho que vai ser incrível porque vai ser o primeiro autor egípcio que nós vamos ler. Não será o último, esperemos, não é? Depende muito das traduções para português. Lá está, às vezes é mais fácil encontrar em inglês, mas nós queremos garantir que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que não leem em inglês que possam encontrar livros numa língua que se sentem confortáveis. Sem dúvida. E é importante também lermos autores e autoras egípcios e egípcias aqui. Isso é algo que nos deixa particularmente felizes, eu diria. E pronto, é este o nosso próximo livro. Estamos mesmo muito felizes de ler um autor egípcio. Novidades. Temos novidades. Temos novidades. Rufem os tambores. Seguindo a sugestão de uma das nossas ouvintes, nós decidimos criar uma página no Instagram especificamente para o podcast, onde iremos partilhar imagens que ilustrem os temas dos quais estamos a falar. Sim, por enquanto, a data de gravação deste episódio ainda está um pouco monotemático, entenda-se, as nossas caras. Todavia, isso já vai mudando com os novos posts. A ideia é ilustrarmos cada post que já gravamos e também aqueles que viremos a gravar. Sim, exato. Então nós começamos já a postar. A ideia é fazer um post por episódio, ilustrando um pouco do podcast. Como o podcast vocês só escutam, não veem nada, né? Então só para dar uma colorida no podcast e também para encorajar a vocês a falarem mais com a gente. Então, Isso. Qualquer sugestão ou comentário, por favor, mandem pra conta ou comentem em algum post ou continuem mandando pro nosso e-mail, que o Guilherme sabe e eu não sei. podcast.egiptologia@gmail.com. Então, é isso. Mas, então, adoramos falar com vocês e então usem a conta para falar com a gente. Exatamente. Este é um podcast de diálogo. Sempre de diálogo. Mais ou menos caótico até entre nós, mas sempre de diálogo. Bom, muito obrigado pela vossa escuta de hoje. Ficamos sempre muito felizes por vos ter desse lado. Não se esqueçam de nos avaliar e dar 5 estrelas de preferência no Spotify. Podem também fazê-lo nas outras plataformas, muitas delas nas quais também se pode comentar, como o Apple Podcasts. Podem também seguir-nos agora, como já falámos, na nossa página do Instagram. O handle é @3 em numeral Egyptologues Podcast. Ficaríamos muito contentes de receber as vossas mensagens e likes, gostos e afins por lá. Podem-nos contactar. Se se sentirem mais confortáveis, podem também fazê-lo para o e-mail podcast.egiptologia@gmail.com. Nós gostamos sempre muito de contar com as vossas opiniões, críticas, sugestões para futuros episódios, perguntas, dúvidas. Portanto, não hesitem em entrar em contato connosco. E tanto o e-mail como o handle do novo Instagram vão estar escritos na descrição do episódio, portanto, não se preocupem. Isso. Perfeito. Obrigada. Até à próxima. Beijos. Obrigado, beijinhos.